como é que funciona? O Brasil ele tem dois produtos que são biocombustíveis, né? E os biocombustíveis, tanto é o biodiesel, que é misturado hoje no Brasil na ordem de 30%, biodiesel na ordem de 15% no óleo diesel, e o etanol e anidro, que é misturado no Brasil na ordem de 30% na gasolina. Então, você tem esses dois percentuais. Isso é uma prática que está se expandindo mundo afora. Então, não é só exclusivo do Brasil, não. Se você for ver, em todos os continentes você tem isso aí sendo difundido. E, pasmem, tem países que têm um percentual de biodiesel maior do que o Brasil. E aí, a gente agora já aparece para você, a gente já chega aí com essa informação, beleza. Começando aí pelo primeiro item, vamos falar sobre o biodiesel, e aí você vê a evolução do biodiesel no Brasil. Olha só, o biodiesel começou lá em 2003. 2003 ele era facultativo, mas ele já dizia, ó, pode ir até 3%. E foi em 2008 que foi determinado, não, agora é obrigatório 3%. E aí ele veio na evolução, 3, 4, 5, chegando a 13% em 2021. Aí em 2021, o petróleo bateu US$ 120 o barril, o preço ficou muito, muito caro. O biodiesel bateu 7,50, só para você ter uma ideia. Bateu um maior preço, ficou caro. E com isso, o Brasil, naquela ocasião, tirou os impostos do diesel total e também reduziu o percentual de biodiesel para proteger o consumidor naquela ocasião. Foi uma coisa que não é muito legal fazer isso no meio do caminho, mas foi uma forma de proteção da inflação e do preço do consumidor. Aí caiu para 10%. Depois, em 2021, ele voltou a 12%, caiu a 10 novamente, depois voltou em 2023 a 12, veio 14, 15 e tem possibilidade dele estar aumentando 1% ano a ano até 2030 ele chegar a 20%. Essa é a perspectiva. Mas hoje no Brasil, essa é a evolução do biodiesel e seu percentual no diesel, tanto o diesel S500 como no diesel S10. Nélio, e no diesel marítimo qual é o percentual? Zero no diesel marítimo. No Brasil não tem biodiesel. Dito isso, vamos para o biodiesel no mundo. Começando aí pelo América do Norte, só um país que tem biodiesel. E aí, a pesquisa que nós fizemos foi só quando o percentual ele está estabelecido para o país como um todo, tá? Se você for ver nos Estados Unidos, existem alguns estados que têm a obrigatoriedade do biodiesel. Mas como não é para o estado, para o país todo, a gente não considerou. Então, ou é para tudo, ou então não vamos considerar. Aí o Canadá são 2%. Tá? Aí nem o México, nem os Estados Unidos têm um mandato de biodiesel nacional. Alguns estados nos Estados Unidos têm, e aí a gente não considerou. Vamos para a América do Sul. Aí sim, ó, Brasilzão aí aparecendo com 15%, né? É o maior percentual da América do Sul. Seguido ali, ó, você vê a Argentina com 10%, depois você tem o Chile, você tem lá em cima a Colômbia com 7%, depois você tem o Chile com 5%, e tem o Uruguai e o Peru com 2%, fechando a América do Sul com essa proporção. Vamos lá para a Europa? A União Europeia, ela fez um acordo geral que é 7% de biodiesel em todo esses países, tá? Então aí está unificado para toda a União Europeia. E vamos lá para Ásia ou África? Vamos lá. Acho que é África. O único país que tem também nacional é a África do Sul, que também está com 2% lá de participação
do biodiesel no diesel. Tem alguns países que tem uma coisa por estado, aliás, por estado, mas não é o país todo, nós não o consideramos. Vamos para a Ásia. Ásia também, alguns países, mas olha só, tem um país que tem um percentual maior do que o Brasil, é a Indonésia, são 40% da mistura de biodiesel no diesel lá. Então, é o maior percentual no mundo. E aí você tem os demais países com 5% ali, a Malásia, você tem a Tailândia também com 5%, e tem a Coreia do Sul, que são 2,5%, considerou 2%, está vermelhinho ali. E, por fim, a gente tem a Oceania, e o único país que tem é a Austrália, que são 2% também. Se dissesse para falar assim um número mágico e médio a nível mundial, eu diria que está em torno de 5%, né? 7, 5% aí a nível mundial, e você tem alguns países com 7, com 2, tem alguns países, a maioria dos países aí você vê que tem 2. Se você for considerar volume, o grande volume ali está na América do Sul, se for ver nos Estados Unidos, na região da América do Norte, tem muito volume, mas México não tem no diesel, Estados Unidos também não tem. Então fica uma média aí de 5% mundial, sendo a Indonésia 40%, seguida do Brasil com 15% e Europa com 7%. Vamos lá para o etanol anidro. Você sabia disso? Ó? Aqui é informação diária. O etanol anidro e sua evolução no Brasil. Você sabia que o etanol anidro no Brasil foi colocado a obrigatoriedade muito antes do Brasil produzir e refinar produto no Brasil, né? Nem tinha prospecção de petróleo, nem tinha refino no Brasil, mas lá em 1931 tem uma lei que obrigava os importadores de gasolina a colocarem etanol anidro. Era uma forma de vender o etanol brasileiro para que fosse misturado quando chegasse aqui no Brasil. Isso aí teve uma lei específica e lá na frente, em 66, foi obrigatório 25%. Ali já era uma crise de petróleo que foi uma saída para o Brasil não ter que importar tanta gasolina e se colocou ali. Ali o Brasil já produzia. A partir de 1950, o Brasil já começou a descobrir o seu petróleo e a refinar, começou a Petrobras a fazer suas refinarias, mas essa forma foi de proteger o Brasil numa crise ali, que também você vê lá em 78, outra crise, jogou para 25% também, para proteger essa importação, que o Brasil não tinha caixa para importar tanta gasolina que terminava faltando. Era posto fechado final de semana, feriado, porque não tinha como ter um consumo grande. O posto funcionava só de 6 da manhã às 8 da noite, tinha que fechar todos os postos do Brasil para não ter consumo. Foi uma barra. Mas você vê aí, e você vê que eu não vou falar as datas, porque são muitas datas, então cai para 13, vai para 24, cai para 20, vai para 25, 2003 era 20%, 2000 aí fechou 2023 com 25%, você vê que no próprio ano uma oscilação maluca, e assim ia. E também uma parte dessa oscilação que cai para 20 e vai para 25, era muito assim, estava faltando etanol nas usinas, então reduzia o percentual. Ah, está sobrando muito etanol, tem que aí aumentava o percentual. Ele flutuava mais nessa proporção da disponibilidade de estoque pelas usinas, até que foi feita uma organização e saiu uma lei que obrigou as usinas a terem um estoque de passagem. Ela tem que garantir o anidro do ano seguinte na sua estocagem, e isso funciona até hoje. Para você ter uma ideia, nessa entre-safra agora, que o Brasil está com uma safra muito ruim, esse estoque de passagem, para ter a complementação, está se importando etanol anidro para passar com o estoque correto e não ter a mínima possibilidade de faltar etanol anidro no Brasil. Essa é a informação nova que você talvez não soubesse. E aí foi para 25 ali em 2013, 2014, 2015, 2023 foi para 27, 27,5%, e 2025 fechamos com 30% na evolução do etanol anidro no Brasil. Ó,
Norte Energy é informação precisa para você aqui, tá? O material foi feito pela Porto Seguro, com muito carinho, e nos passa para apresentar aqui para você. Vamos lá, agora vamos ver o etanol anidro no mundo, começando aí pela América do Norte, Canadá 5%, tá? México também 5%, e Estados Unidos, olha só, 10%. Então, os Estados Unidos têm uma participação, até porque lá eles têm também o etanol anidro, eles têm o etanol de milho muito forte, e a indústria produtora de milho é muito presente nos Estados Unidos e ele precisa do etanol para movimentar lá seus veículos. Então lá também tem a participação. Vamos para a América do Sul. Aí você vê o Brasil como o maior percentual na América do Sul, 30%. Você tem ali seguido com 24% do Paraguai, que tem um percentual também muito bacana. Você tem a Argentina com 12%, você tem o Chile com 5%, o que mais? Você tem ali o Peru com 7%, tem o Equador com 5%, Uruguai tem 10% e a Colômbia tem 10%, fechando aí a América do Sul. A Bolívia não tem percentual e lá em cima a Guiana Francesa, a Suriname e não tem e a Venezuela também não tem percentual, tá? Vamos lá para a Europa. A Europa tem a União Europeia, ela colocou 5% como base, tá? No etanol anidro e flutuou e disse, pode, quem quiser ir para 10 pode ir. Então, alguns países têm 10%, a grande maioria são 5%. Aqui a gente está falando da União Europeia, tá? Quem são 10%? Alemanha, Bélgica, Finlândia e França. São esses quatro que têm 10%. Tirando esses quatro, os demais, todos eles 5%. Estive agora na Europa, em Portugal, e Portugal é 5%. Inclusive, a foto da capa desse material foi de uma bomba que eu peguei lá. É a foto de uma bomba da distribuidora Prio, e ela tem um diesel ecológico dela que tem 15%, mas é porque é um diesel especial dela, mas o diesel normal é 7%, se você for ver as gasolinas lá, tudo com 5%, na própria bomba, na capa. Vamos lá para a África. A África tem mais países aí, você vê que África do Sul 5%, você tem ali Angola com 10%, Quênia 10%, a Etiópia 5%, e Malawi e Zimbábue com 10% também cada um. Então, a África, os demais países não têm participação do etanol anidro na gasolina. Vamos para a Ásia. A Ásia aí você já tem, olha o número bacana ali, quem é aqueles 20%? A Índia. A Índia colocou 20% do etanol anidro na gasolina, e ela também é uma grande produtora de etanol no país. Então isso faz com que ela produz biodiesel de palma e produz também etanol, mas o etanol de cana lá é muito mais difundido e necessário 20% na Índia. Você tem ali a Coreia do Sul, lá em cima, vizinho ao Japão, todos os dois com 3%, e é de 3 a 5% no Japão, mas eu coloquei o menor. Se é de 3 a 5, é 3, que não tem obrigatoriedade de mais. Você tem Indonésia com 5%, lembra que a Indonésia é 40% no biodiesel, né? Que também a Indonésia produz também uma parte do biodiesel, mas no etanol é 5%. Você tem Filipinas com 10% e tem também a Tailândia com 10%, e ali o Vietnã no meio da Tailândia e das Filipinas com 5% na sua participação do etanol anidro na gasolina. Vamos agora para a Oceania, e aí também só tem a Austrália com 10%, e é um percentual bem significativo. E aí a gente termina nossa via crucis aqui em relação ao percentual de biocombustíveis no Brasil e no mundo. E eu deixo essa frase para você me responder. Os biocombustíveis serão protagonistas da transição energética no mundo? O que é que você acha?
responde aí no chat que a gente vai divulgar aqui para você